Agora, a gente costuma dizer que esse tempo é um tempo muito difícil de educar, mas eu gostaria de lembrar os pais, também sou mãe, enfim, que nunca houve um tempo fácil de educar, né, gente? Quer dizer, cada tempo tem os seus desafios. A questão aqui é a gente pensar quais são os desafios da nossa época e se a gente pode fazer jus a eles. Então, isso seria contingencial, cada época seu desafio. Mas também a gente tem coisas que, independentemente da época, são desafios próprios desta tarefa. A gente faz o nosso melhor, a gente faz alguma coisa potente, mas a gente não tem como garantir os resultados, como prever o que vai acontecer e controlar todos os acontecimentos. Se a gente tiver essa clareza de que não temos como nem garantir, nem prever, nem controlar, a gente só pode fazer o que dá para fazer, aí a tarefa fica execuível. O problema da contemporaneidade é quando a gente faz crer que lidar com a parentalidade seria algo que a gente poderia fazer um cursinho, estudar bastante, fazer bastante análise, e aí a gente vai ficar bom nesse negócio. Não tem, é um desafio maior do que nós mesmos, e nesse sentido ele é um desafio que nos escapa, e isso faz parte desta relação. Então, haver-se com o tempo é uma questão do humano, sempre foi, mas em cada época também vai ser marcado por uma certa forma de haver-se com o tempo. Como é que a gente faz? Hoje a gente faz uma aceleração enlouquecida, buscando estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Você está com as pessoas, mas você está na internet, que te conecta com não sei quem. Então, nós estamos vivendo uma experiência, uma tentativa de ubiquidade, né? De estar em dois lugares ao mesmo tempo, de fazer uma certa... Pensar duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Simplesmente não funciona assim. Tem uma aceleração dos pais muito tomados pela ideia de produtividade, e que às vezes a escola responde nesse lugar, que é o pior, né? Quando ele vai aprender a ler? Quando é que ele vai? Dá para adiantar de ano? Vai ganhar um tempo. Esse tempo você não ganha, você nunca ganha esse tempo. O tempo ele tem que ser vivido, principalmente na infância, ele tem que ser vivido tempo real mesmo, porque o amadurecimento ele é de várias ordens, né? Então vamos acelerar na produtividade, eu quero que ele leia logo, mas eu não quero tirar a fralda logo, porque tirar a fralda significa privá-lo de algo. Então a gente está tendo um impulso muito grande, uma estimulação muito grande, expectativas grandes de desempenho e um medo muito grande na hora de tirar algo da criança, como se ela fosse não suportar, né, não aguentar, entrar em colapso. Quando o bebê está lá no berço, e bebezinho de nada, não sabe falar, não sabe sair do berço sozinho ainda, ele acorda, né, e ele fica, mexe com o pezinho, faz um barulhinho, dá risadinha, papapá. Esse tempo do bebê no berço, brincando com o corpo, é o tempo de estar só. Até ele se cansa, fica entediado, aí ele começa a chorar e alguém vai lá. Os pais estão muito mal orientados com essa ideia de não deixar a criança só em nenhum momento. Quando a criança faz que ela acordou, eles costumam já ir pegar essa criança no berço, porque senão ele vai chorar e não vai parar de chorar, não sei o que vai acontecer. E ela perde essa janelinha da ausência dos pais e da possibilidade de sustentar e estar só. Isso no berço, tá? Agora, pensa na vida da criança grande. Os pais que ficaram aí fazendo o trabalho virtual, né, o home office, preocupados em entreter a criança o tempo todo. Porque ela não pode ficar sozinha. Porque ela tem que ter... mas que ela vai ficar sem fazer nada? Ela vai ficar sem fazer nada. Até que uma hora ela se enche e inventa alguma coisa a partir da cabeça dela, ela cria alguma coisa, que é o grande babado da educação, que é a grande graça da educação, que é o sujeito que é capaz de criar alguma coisa do nada. Mas a gente está numa lógica de preenchimento dos tempos das crianças, que está desembocando muitas vezes em depressões, né? Então, a nossa geração é uma geração, não é exatamente a minha geração. Minha geração, meus pais deixavam a gente brincar muito sozinho, não intermediavam conflitos. Então, a minha geração já foi uma geração mais que pegou mais no pé das crianças, mas está vindo uma geração um pouco mais jovem do que eu, que fica muito em cima. E quando tem babás e auxiliares querem que fique olhando, a criança nunca pode ficar sozinha. E que perderam o que eu chamo do dispositivo, né? Para fazer uma brincadeira aí com Foucault, que é o quintal. O quintal era um lugar onde a gente ficava sozinho. E se virava, e se machucava, explorava, e fazia os jogos, e resolvia as coisas, entendeu?
Hoje não tem mais muito a ideia de quintal. Você pode até ter um quintal na tua casa, mas parece que tem sempre um adulto vigilante. Os pais estão com muito medo que aconteçam coisas. O que você faz com isso? Embora a intenção seja boa, o efeito tem sido crianças muito inseguras, porque elas têm aquele olhar de Big Brother que ela pode arriscar tudo, porque se acontecer alguma coisa, alguém vai gritar antes. Quando ela está sozinha e ela acostumou a se virar, ela não está contando que alguém vai fazer o papel de grilo falante, lembra do grilo falante do Pinóquio, dizendo, olha, aí é perigoso. Então, quando a gente fala em autonomia, é justamente sair um pouco desse lugar que você chamou muito bem de helicóptero e apostar mais na capacidade da criança, sabendo que alguma coisa pode acontecer, ela pode se machucar, enfim, né? Mas raramente é uma coisa mais grave, e lembrando que quanto mais ela puder exercitar isso, menos chance dela se machucar. Volta para a escola hoje é praticamente recomeçar a escola. Para algumas crianças é do zero, para algumas maiorzinhas não, mas é muito importante a gente lembrar que voltar para a escola não é assim. Pode ser na experiência física, assim, amanhã você está na escola, mas psiquicamente, o psiquismo ele sempre tem outro tempo. Então, tem o tempo de adaptação. E esse tempo de adaptação tem vários sentidos, várias coisas a serem adaptadas. Deve ficar sentadinho na cadeira, enfim, uma série de coisas. Mas tem uma questão que é assim: é muito diferente para a criança estar na relação com o adulto, que tem uma atenção diferenciada, que dá feedback, se ela mostra o desenho, o adulto fala que lindo, que bate um plá com ela, e está entre iguais. Porque quando ela está entre iguais, o outro também quer mostrar o desenho dele, ele não está afim de ficar batendo palma para o teu desenho. Aí nessa relação horizontal, que é a relação que nos interessa, porque nós vamos morrer antes dos nossos filhos, e eles vão ter que se virar nas relações fraternas, né? Que eles têm que aprender a estar no mundo com os iguais. Essa relação que a gente quer, ela só funciona se a criança abrir mão de ter essa ascendência sobre o outro, se ela puder viver uma experiência horizontal. Então, quando ela chega na escola agora, uma das adaptações é deixar de ser Sua Majestade a criança ou o bebê e começar a voltar a ser mais um. Então ele fala, ninguém presta atenção, aí o outro volta, aí brinca com ele, aí não brinca, brinca com o outro. Os pais não agem exatamente assim. Então, isso é muito importante sustentar, porque é isso que realmente interessa na formação da criança. Então, quem representa a lei para a criança, que são pais e cuidadores, também está submetido à lei. Então, isso é autoridade. Olha, aqui eu tenho essa responsabilidade, então eu que decido tais coisas, tem que escovar o dente, tem que escovar o dente, tem que tomar banho, tem que tomar banho, paciência, essa é a nossa lei, vamos dizer, é o nosso costume. Ok, mas se eu, que sou pai, mãe, que sou autoridade, quando eu passo no farol vermelho, eu também tenho que ser multado. Eu não posso dar uma canetada e dizer, não, eu estou acima da lei. Não, aí é autoritarismo. Aí é a hora que você é a lei e a sua lei é o capricho. Então, o que é o capricho? É tipo, não pode ver televisão e comer. Mas quando eu não estou afim de, sabe, pode ver televisão. No dia seguinte vai levar uma super bronca porque comeu vendo televisão. No dia seguinte já não mais. Então, claro que existem as exceções, tem que tomar banho todo dia, mas um dia escapou o banho. Não é isso. Mas aquela lei que funciona a partir do capricho dos pais. Aí a criança percebe que é inconsistente, um dia pode tudo, outro dia não pode nada, aí é um horror. Então, essa autoridade, ela dá para a criança aquilo que os pais mais querem, que é segurança. Olha, isso pode, isso não pode, eu me viro aqui. Se está tudo mais ou menos assim, se chorar um pouquinho mais, pode. Aí não pode. Aí o que a criança que é bem espertinha vai aprendendo a manipular os pais. E os pais vão entrando ali com medo de ser autoritários. Então, o autoritarismo é a falta de uma lei que sirva a todos e que não seja puro capricho de quem insere. Mas isso é muito, muito importante. Os pais têm medo hoje. Esse é um grande equívoco dessa geração de pais, né? Que é achar que vai magoar, que vai entristecer. Gente, educação é você não poder fazer tudo o que você quer. Eu acho que uma das questões importantes da gente entender é que do que se trata a educação em qualquer âmbito, né? Se trata justamente de perceber que a criança vai estar num mundo, um mundo cheio de incoerências, cheio de preconceitos, cheio de contradições. A nossa sociedade, ela é uma sociedade
progressista, né, do novo, do novo, do novo, do novo, isso cobra seu preço, tem um lado bom, tem um lado ruim, e está muito acelerada essa mudança, né, que a gente imagina que seja para coisas melhores, mas é muito rápido e muito assustador. Então, a questão da educação não é proteger o seu filho disso, é falar, bom, olha aqui, temos uma situação curiosa. Gente, esse é o mundo. No mundo, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Isso é um discurso. Isso é um discurso que existe muito forte. Então, esses discursos a criança vai ouvir. Ela vai ser criada dentro de casa sem o menor preconceito em relação a gênero, homossexualidade, e de repente ela vai ouvir na escola, fulano é bicha. Quer dizer, por que não trazer? Por que ficar com tanto medo? Porque a gente volta para a história do conflito dentro da escola, onde as crianças estão todas juntas, e que os pais querem eles resolverem. Não, gente, essa é a grande questão da escola. Ensinar a criança a pensar suas questões e resolver. O que os pais, às vezes, ficam muito assustados é que eles acham que eles têm como interferir diretamente na sensação que uma pessoa que nasceu com útero vai fazer com que ela se sinta uma mulher, né? E vai gostar de um homem. Essa interferência não é direta, de forma nenhuma. Haja vista o fato de que, se fosse direta, todas essas famílias, um homem, uma mulher, casados entre si, né, só teriam filhos na mesma condição. E não é isso que acontece. E na nossa sociedade a gente tem aí inúmeros exemplos de pessoas maravilhosas que não correspondem a esse segmento, tá? Então, isso não está no poder dos pais, não é vestindo o menino de azul e a menina de rosa, e ela só usa saia, ou ela só vai. Nada disso garante. A gente entra de novo na história da garantia. Então, qual é o medo de que o menino brinque com boneca? É que isso vai transformar ele em menino? Então, não é assim que funciona. Primeira coisa, não é assim que funciona. Se tornar uma mulher, se tornar um homem, desejar uma mulher, desejar um homem, é uma coisa que acontece muito mais no subterrâneo do inconsciente e independe aí desses atos. Então, é quase pueril imaginar que inibir o uso de um brinquedo tal ou outro vai resolver a questão. A gente está num tempo muito assustado com essas questões de gênero, mas a nova geração já está aí. E a nova geração, ela já está brincando muito com essas coisas. E nada disso fala de orientação sexual. Eu vou dar só um exemplo, né? Uma escola que teve uma questão, porque todo mundo ia para o esporte, fazer a aula de educação física, e os meninos, no calor, né, aquele baita calor brasileiro, papapá, tiravam a camisa. E as meninas não. Aí as meninas falaram, não, se vocês tirarem a camisa, nós vamos tirar a camisa também. E fizeram protesto. Então, ou os meninos paravam de tirar a camisa, ou as meninas também podiam usar top e tirar a camisa, porque não podia no uniforme usar top. É muito interessante, a pessoa fala, por que esse privilégio? Eu não estou pelada, eu também acho você bonito sem camisa, se a questão é peito, vocês também são bonitos. Então, eles começam a querer, sabe? Aí tinha um menino que gostava de usar uma saia, ele não era homossexual, tinha a namoradinha dele, mas ele gostava de usar saia, uma coisa rebelde, adolescente, moda, não importa. Eu não pude entrar na escola de saia. Toda a turma foi de saia. Menino, menina. Quer dizer, eles estão num outro momento. É a hora da gente acompanhar um pouco a conversa, senão a gente vai ficar muito para trás mesmo. Deixar a criança na falta, quero, não, ponto. E quanto mais a criança souber que o teu não é consistente, menos ela vai insistir, porque a criança não fica gastando com aquilo que não tem futuro, né? Eles são muito inteligentes para gastar tempo naquilo que não tem resultado. Quanto mais você vai ensinando para a criança que ela não pode ficar sem, porque ela vai sofrer demais, porque ela não sei o que vai acontecer, porque ela vai explodir, mas você vai passando uma mensagem bem perigosa de que a criança não se aguenta na falta. Mas deixar na falta é a possibilidade da criança dela sustentar esse lugar e não precisar ficar o tempo todo demandando cada vez mais, em todos os âmbitos, né? Então, deixar na falta, deixar na ausência, deixar sozinha. Tá vendo? A gente está falando dos pais saberem a hora de se retirar para que a criança possa comparecer como um sujeito.